senhor tem a palavra pelo tempo regimental, doutor Marques. Joadre. Excelentíssimo senhor presidente desta Igreja, Primeira Câmara Especial Criminal, desembargador Luciano André Lozican, excelentíssima senhora relatora, desembargadora Rosane Bordache, excelentíssima senhora desembargadora Viviane de Faria Miranda, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Antônio Alves Capra. Quero homenagear vossas excelências e o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, invocando aqui a alta envergadura moral e intelectual do excelentíssimo senhor desembargador Manuel Martinez Lucas, que tanto fez pela comunidade rio-grandense em todos os frutíferos anos de uma judicatura sensível, cuidadosa e, acima de tudo, justa. Minha saudação, no mesmo sentido, aos desembargadores que integraram a Primeira Câmara Criminal no julgamento anterior, Jaime Weingartner e José Conrado Curtis de Souza. Finalmente, saúdo o Poder Judiciário, fazendo uma justa homenagem aos juízes de direito, Dr. Ulisses Lousada, que conduziu de forma impecável o processo em Santa Maria, por longos e dolorosos anos, assim como também saúdo o Dr. Orlando Facchini Neto, que atuou nos difíceis 10 dias de plenário de julgamento em Porto Alegre. Excelentíssima senhora Procuradora de Justiça Irene Soares Quadros, ao saudar Vossa Excelência com admiração e carinho, quero registrar a atuação do Ministério Público nesse caso, com minhas homenagens sinceras aos procuradores Eduardo Lima Veiga, Marcelo Lemos Dornelles e Alexandre Saltes. Não posso deixar de saudar, por sua atuação esforçada, os promotores de justiça Joel Dutra, Maurício Trevisan, em Santa Maria, e Lúcia Helena Calegari, Eugênio Paes Amorim, e o hoje desembargador Davi Medina da Silva, em Porto Alegre. Aos assistentes da acusação, saúdo de forma especial o senhor Flávio Silva e os advogados Pedro Barcelos e o meu querido Amadeu Weimar. Minha homenagem aos familiares das vítimas, nas pessoas das valorosas mães, Dona Marta e Karina Correia. Nessas duas, estendo meu respeito a todas as mães e pais de vítimas do incêndio da Botkiss. Ainda que o tempo seja curto, senhor presidente, não vou pecar pela omissão. Quero saudar a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, nas pessoas dos incansáveis delegados Marcelo Arigoni e Sandro Meiners. Quem assiste a minha fala deve estar se perguntando por que tantas saudações. Talvez assim seja, porque depois de 12 anos de andamento processual, eu esteja antevendo o encerramento desse caso. Foram 12 difíceis anos para todas as pessoas envolvidas nessa tragédia. Não foi fácil para ninguém. É verdade que todo processo penal carrega uma carga de dor e sofrimento, para lembrar a lição de Paulo Cláudio Tovo, mas o caso Kiss carrega uma carga de dor quase insuportável. Faço essa extensa saudação para lembrar todas as pessoas que acompanharam esse processo. Porque aqui não há mocinhos nem bandidos, não há santos nem demônios, todas as pessoas fizeram nesses autos o melhor que podiam com aquilo que tinham em mãos. Desde o inquérito levado por uma polícia civil exausta naquele momento, passando pela denúncia do Ministério Público, seguindo por uma longa e dolorida instrução processual, tudo para desaguar numa decisão desclassificatória nesse tribunal, que foi reformado pelo egrégio STJ, redundando numa sessão de absurdos 10 dias de plenário. Na fase recursal, primeiro a defesa obtém a anulação da sessão do júri, depois o Ministério Público obtém a declaração de validade daquele veredito. Foram anos de calorosos debates, muito trabalho, muita dedicação, muita expectativa, mas, acima de tudo, muito sofrimento. Hoje, enfim, minha intuição me diz que, possivelmente, nós estamos aqui para terminar essa jornada. Com toda humildade, confesso que chego aqui depois desses 12 anos completamente transformado. O jovem contestador de 39 anos deu lugar a um jovem senhor mais sereno. A maturidade adquirida nesses anos todos me faz renovar publicamente o meu pedido de perdão pelos erros e tropeços, reiterando o que tive a oportunidade de dizer a cada um e cada uma pessoalmente no ano de 2024. Eu chego aqui calejado e cansado de tantas refregas, mas chego também com uma sensação de plenitude, de satisfação com o trabalho desempenhado por todos nós. Por essa razão, modestamente, registro o meu reconhecimento
aos profissionais que atuaram nesse difícil processo. Cada um aqui fez o melhor que podia. Da minha parte, quero renovar o que disse no dia 31 de janeiro de 2013, quando protocolei a minha primeira petição nesses autos. Daí surgiu a expressão que tanto repeti no julgamento: minha palavra vale mais que a minha vida. Eu disse 4 dias depois da tragédia: não há dolo eventual de homicídio nessa situação. E lá se vão mais de 12 anos repetindo isso que aprendi com os meus amigos, professores, meus parceiros de luta na profissão e na academia, professores doutores Alexandre Wunderlich, Marcelo Ruivo e Saulo de Carvalho, autores dos pareceres jurídicos sobre o dolo e sobre a pena apresentados com as nossas razões. Hoje, essa acolhendo da primeira Câmara poderá anular o julgamento pelo Tribunal do Júri, por ser manifestamente contrário à prova dos autos. E ele é. O julgamento contraria a totalidade da prova, que demonstra que os 4 réus se importavam sim com aquelas vidas humanas, que tinham sim preocupação com aquelas vidas inocentes. O julgamento contraria, inclusive, o que foi decidido pelo próprio tribunal, quando retirou um elemento da denúncia que foi parar por insistência do juízo na quesitação apresentada aos jurados. Acolhendo da primeira Câmara, retirou da denúncia a acusação de que os seguranças barraram a saída da boate, mas isso constou no quesito, o que torna a sessão de julgamento nula. Caso esses argumentos defensivos sejam afastados, restará a Vossas Excelências a análise da aplicação da exagerada pena de 22 anos e meio a Elisandro Spor, por um homicídio simples na modalidade dolo eventual. Espera a defesa que, caso vencida a primeira parte, possam Vossas Excelências adequar o apenamento ao patamar jurídico correto, decotando pelo menos 10 anos desta pena excessiva e injusta. Com certeza, Vossas Excelências tiveram tempo e esbanjam competência e conhecimento para a análise das teses trazidas por escrito, renovadas pelos memoriais entregues nos gabinetes. Mas voltando eu ao 31 de janeiro de 2013, me despeço dessa tribuna e talvez desse processo, afirmando mais uma vez que não há dolo eventual de homicídio no caso Kiss. Reafirmo minha convicção de que houve um erro jurídico na denúncia, pois a tipicidade adequada sempre foi a do artigo 250, combinado com 258, segunda parte do Código Penal. Ali o crime de incêndio doloso qualificado pela morte das vítimas reproduzia exatamente o que o direito pede. A tipicidade deveria ser uma garantia das pessoas contra incriminações indevidas. Pois eu venho a essa tribuna para defender mais uma vez, talvez a última, que o meu cliente poderia sim ser processado por incêndio com resultado morte na modalidade inclusive de dolo eventual. Mas não apenas ele, os integrantes da Prefeitura Municipal, os integrantes do Corpo de Bombeiros e até mesmo o promotor de justiça que presidia o inquérito civil com as obras da boate. Todos deveriam responder na medida da sua culpabilidade por um incêndio com resultado morte. O que aconteceria? Teríamos um processo célere, com todos os envolvidos apresentando suas defesas, com a possibilidade de discutir a responsabilidade e a contribuição de cada pessoa na ocorrência de tão lamentável resultado. Num processo de competência de um juiz de direito, sem as 2 fases do procedimento do júri, sem a difícil e complexa sessão de julgamento. Tão suscetível de erros causadores de nulidades, para lembrar mais uma vez o que sempre afirmava em seus votos o desembargador Martinez. Em 3 anos, uma sentença com pena do incêndio, duplicada pelo resultado morte para todos, eu falei para todos aqueles que tiveram sua parcela de responsabilidade pelo ocorrido. Infelizmente, essa minha fala, lá no ano de 2013, era recebida como uma estratégia para retirar a responsabilidade do meu cliente. Eu insisti, ainda hoje insisto, um processo rápido, contra todos, perante um juiz de direito pelo crime de incêndio, com pena duplicada pelo resultado morte. Essa era, na minha visão, a solução juridicamente correta, e aqui desta tribuna eu reafirmo o que dizia. No lugar disso, tivemos um intrincado debate sobre tipicidade inventada de homicídio com dolo eventual, que foi rechaçada pelo Tribunal de Justiça em 2017, num voto primoroso do desembargador Vitor Luiz Barcelos Lima. 12 anos de um debate em que o direito foi vencido pela dor das vítimas e pela grandiosidade da tragédia. O caso Kiss não deve ser estudado nas faculdades como paradigma da boa aplicação do direito. Disso sabem todos os juristas, porque representa uma exceção, um ponto fora da curva, abrindo divergência com as obras jurídicas e os ensinamentos passados pelos professores nos bancos acadêmicos das faculdades. Seja como for, aqui estamos.
Reporto-me como tenho feito nesses anos todos a família do meu constituinte, Natália, Maria Luísa, Maria Clara, Dona Marlene, Ângela, William. Tenham certeza de que tudo foi feito para que as pessoas entendessem quem é Elisandro Spor. Eu sei, todos vocês sabem, que o Kiko não merecia essa condenação por homicídio. Mas o tempo é de aceitar a vida como ela se apresenta, porque vocês também sabem aquilo que a igreja de vocês lhes mostrou. Deus tem sempre uma razão, mesmo que a razão desconheça. Permaneçam em suas orações, porque é chegada a hora do reencontro. Certa vez, quando fui agredido por uma mãe aqui dentro desse tribunal, recebi de um velho advogado, que foi colega de vossas excelências, uma grande lição. Disse-me ele: releva tudo o que vier dessas pessoas e de sua imensa dor, pois a tua advocacia há de ser tão séria e respeitosa que irá suplantar todos os ódios e rancores. Espero que eu tenha cumprido a missão que me deste, meu velho querido. Advogar é defender o direito de defesa, mesmo diante da dor e da incompreensão, e foi o que eu tentei fazer. Finalizo agradecendo a toda a equipe do meu escritório, que esteve comigo desde sempre, em todas as frentes, a todos os que contribuíram para o nosso trabalho e para a nossa defesa. Muito obrigado. Encerro parafraseando Albert Camus, no texto O Homem Revoltado, e faço isso serenamente, reportando-me a vossas excelências para dizer que a justiça absoluta é impossível porque o homem é limitado, mas a injustiça absoluta é certa quando o homem renuncia à busca da justiça. Assim, é preciso lutar não pela justiça perfeita, que nunca existirá, mas contra a injustiça evidente que nos oprime a todos. A verdadeira medida do homem não está em possuir a justiça, mas em jamais deixar de buscá-la, mesmo sabendo-a inalcançável. A grandeza está em não desistir dessa tarefa infinita. Mas não digo.